Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Muita paz e muita luz. Reserve seu copo com água, sua garrafinha, para que ela possa ser fluidificada enquanto nós fazemos nosso Evangelho. A mensagem será lida do Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino. A mensagem 241. Se está desempregado, não se desespere. Não amaldiçoe a sorte. Enfrente as dificuldades corajosamente. Não pense em abandonar a vida. Não seja covarde. Você pode vencer. Você vai vencer. Não recuse trabalho pelo fato dele ser modesto. O grande Ford começou a vida como um simples mecânico. Tenha coragem, porque o Pai não abandona ninguém. Vamos fechar nossos olhos agora. Elevar nossos pensamentos a Deus Pai, que é todo bondade, toda justiça e todo amor. E te pedir que olhe por cada um de nós, por cada um dos teus filhos que se encontram necessitados, porque todos somos necessitados, todos somos sofredores, todos temos nossas lutas, nossos desafios a superar. E pedimos que Ele envie seus emissários de luz para nos amparar, para nos guiar nessa estrada da vida, para que possamos nos sentir mais fortes, mais otimistas, mais esperançosos, por dias melhores, por nossas vitórias. Que os bons espíritos que auxiliam na nossa casa de oração possam vir nos auxiliar, para que possamos compreender melhor as palavras que serão trazidas no Evangelho de hoje. Fiquem conosco durante mais um Evangelho. Que assim seja. A mensagem do Evangelho escolhida para hoje foi do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. O item 5, com o título Os Obreiros do Senhor, e foi ditado pelo Espírito da Verdade em Paris, 1862. E ela nos diz o seguinte: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenho esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas, infelizes os que, por hora da colheita, porque a tempestade chegará, e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça se não tiveste piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhe estender as mãos e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graças se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou, pelo seu dedo,
os que só têm a aparência de devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, essa mensagem do Espírito da Verdade fala sobre aqueles que realmente, aqueles fiéis, né, trabalhadores da seara do Mestre, né, aqueles que trabalham com desinteresse, porque nós sabemos que a caridade, verdadeiramente, ela é a caridade desinteressada, é aquela caridade em que a gente pratica o bem pelo bem, por nos sentirmos bem em praticar o bem. E não, como muitas vezes nós sabemos que as pessoas praticam caridade, e aqui não é condenando ninguém, é mostrando apenas que são estágios, né? Então, muitas vezes a pessoa começa a fazer caridade pensando em ter algo em troca, então pensando em aparecer, né, por questão de vaidade, ou porque está querendo, tem um interesse individual em troca, né? Então, poxa, eu fiz alguma coisa errada, estou me sentindo mal, vou fazer a caridade para aliviar esse ponto negativo, né? Então, não deixa de ser uma caridade interessada. E a caridade, a verdadeira caridade, é aquela desinteressada. Você faz porque você quer fazer o bem mesmo, né? E ainda tem um outro estágio da caridade, só relembrando, que é aquela caridade em que a pessoa faz, não pensando em ter uma recompensa terrena, mas pensando, não, eu vou ser bom, né, para que eu ganhe o bônus hora, quando chega lá no mundo espiritual. Ainda é uma caridade interessada, né, com interesse. Mas são degraus, né, faz parte da escada evolutiva, e o que importa é a gente começar a fazer a caridade, porque com o tempo, é claro que a gente vai sendo contagiado com essa energia boa que a caridade provoca, porque nós começamos a fazer a caridade pelo outro e com o tempo a gente vai conseguindo se conectar melhor com a espiritualidade e vai percebendo o quão bem aquilo realmente faz para a gente. Então, com o tempo, com a prática, realmente essa caridade vai se transformar numa caridade pelo bem, somente, né? Lembrando que a caridade, como nos diz aqui o Evangelho, não nessa parte, mas o Evangelho diz que a caridade, a verdadeira caridade é aquela, né, que você trata os outros com bondade, que você é indulgente, que você trata com perdão. E eu trouxe esses três itens da caridade justamente para relembrar, assim, porque tem um trecho aqui, né, que ele fala que os bons servidores são aqueles que calaram os melindres e as discórdias, né, e como a verdadeira caridade, na verdade está no Livro dos Espíritos, que ele fala sobre a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, é justamente isso, né? Então, perdoe lá a falta do colega de trabalho, porque nós sabemos que acontece muito isso. Todos nós temos as nossas qualidades, as nossas características, nós somos pessoas diferentes, então nós vamos encontrar com diferente. Nós vamos discordar em muitos pontos, mas é só mais uma oportunidade da gente trabalhar com essa diferença, da gente respeitar essa diferença, e mais ainda, é mais uma oportunidade para que a gente possa enxergar na diversidade um ponto positivo, porque, como ele falou aqui, o trabalho, o verdadeiro trabalho, trabalhador é aquele que fala, vamos trabalhar juntos, né? Vamos unir os nossos esforços. Então, é uma oportunidade de saber qual é o principal objetivo? É trabalhar na seara do mestre. Então, vamos pegar as características de cada um, as diferenças de cada um, e vamos unir esses esforços, unir essas diferenças, né? Então, que um é bom em uma coisa, outro é bom em outra coisa, e a gente une esses esforços e trabalhamos juntos para que essa seara possa se multiplicar, porque nós sabemos que sempre há necessidade de trabalhadores, porque nós precisamos espalhar esse bem, espalhar esse amor, espalhar a caridade, espalhar as boas ações, para que outras pessoas também possam querer fazer isso. Então, pensando que o trabalho não é nosso, então, muitas vezes,
muitas pessoas se negam, né, a trabalhar, ou se questionam mesmo, se deveriam, se não deveriam trabalhar, porque não se sentem capazes, às vezes fica pensando nos defeitos que tem, nas coisas erradas que fez, e acha que não é uma pessoa capacitada. Na verdade, né, o trabalhador, ele se faz no trabalho, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando, a espiritualidade vai vendo a nossa boa vontade, vai vendo o nosso esforço, e ela vai nos amparando, ela vai nos ajudando, e é nesse trabalho que a gente vai se melhorando, né? Porque a gente só desenvolve uma qualidade quando a gente pratica ela. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Pensar que o trabalho não é nosso, o trabalho é do mestre, né? É Deus acima de tudo. Então, obviamente que ele vai preparar e vai amparar os seus trabalhadores à medida que ele vê que esses trabalhadores são fiéis, porque outro trecho desse item que foi lido, ele fala que Deus faz a numeração dos servidores fiéis, né? Não só aqueles que têm a aparência do devotamento, né? Então, não são só aqueles que falam Senhor, Senhor, que falam palavras bonitas, mas são aqueles que fazem mesmo, né? Aqueles que não são servidores só na aparência, são realmente os servidores, aqueles que estendem as mãos para as pessoas necessitadas, como ele falou também aqui nessa mensagem, que quando fala que esse servidor que não é o fiel vai pedir, né? Vai clamar por graça. E Jesus vai dizer, né? Por que pedis graças? Se você procurou a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho. Então, é aquilo que estava falando no começo, né? Sobre a questão da pessoa praticar a caridade, mas pensando na recompensa da terra, de ser reconhecido, de ser admirado, de ser elogiado. Então, acaba caindo na questão da vaidade, na questão do orgulho, na questão do egoísmo. E essas são as recompensas celestes, né? E os verdadeiros obreiros do Senhor são aqueles que vão ter a recompensa não aqui na terra, né? Vai ser lá no mundo espiritual. Essa é a verdadeira recompensa. Esses são os verdadeiros trabalhadores do Senhor. Uma outra coisa, deixa eu só dar uma olhada aqui. Sobre o calar os melindres e as discórdias, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar muito. Muitas vezes, obviamente, vão aparecer as discórdias no trabalho espírita, na casa espírita, sobre os trabalhos, vão aparecer os melindres, e muitas vezes são causas de separações, de afastamento, então muitas pessoas acabam saindo da casa espírita e muitas vezes do movimento espírita por conta dessas discórdias, né? E a gente esquece que o espiritismo é uma coisa e o movimento espírita é outra. Então, o movimento espírita é feito por pessoas, e as pessoas, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Então, muitas vezes nós vamos errar com o outro, assim como os outros vão errar com a gente. Nós temos nossas sombras, vamos dizer assim, os nossos lados viciosos, que pode sim atrapalhar o serviço, e a gente precisa estar consciente disso, dessa nossa imperfeição, mas principalmente estarmos abertos, né, para quando um colega vier nos chamar a atenção, vier ter um diálogo franco e sincero com a gente, apontando esses pontos que necessitam ser melhorados, ser melhor observados, que a gente não olhe com desdém, não olhe com inveja, não olhe como um julgamento, mas olhe como realmente uma união de esforços, né? Porque aquele colega percebeu aquele ponto que pode estar me atrapalhando, pode estar sendo um entrave para o trabalho da casa espírita, o trabalho do mestre. Então, que a gente possa acolher um pouco mais e não se sinta melindrado nem em falar e nem também em receber, né? Que a gente só apenas se atente à forma como a gente fala, né? O momento em que a gente fala. E então esse é o convite para que todos nós possamos ser os obreiros do Senhor, porque nesse capítulo que fala dos trabalhadores de última hora, ele fala sobre a missão dos espíritas, né? Sobre essa missão que nós espíritas temos de auxiliar nesse mundo de regeneração, porque nós temos um conhecimento vastíssimo, né?
sobre a espiritualidade, sobre as leis divinas, sobre as consequências dos nossos atos, né, as consequências do nosso livre-arbítrio e a nossa missão de divulgar isso e ajudar nessa regeneração. Então, que cada um possa fazer a sua parte, mesmo que pequenina, mesmo no âmbito pequeno, que não, se a pessoa não tem a possibilidade de trabalhar na casa espírita, que seja um obreiro do Senhor no seu reduto familiar, no seu reduto de amigos, no seu trabalho, porque juntando esses grãozinhos de trabalho que cada um pode fazer no lugar onde foi colocado por Deus, nós com certeza já estaremos contribuindo na seara do Mestre. Então, fica aqui o convite para que todos nós, com muita boa vontade, muito esforço, muita dedicação e estudo, possamos ser obreiros do Senhor. E assim, nós finalizamos nosso evangelho, vamos fazer a nossa prece final. Que possamos respirar fundo, nos conectando com o Mestre Jesus, com o nosso anjo da guarda, com os trabalhadores espirituais da casa, para que possamos nos conectar melhor, para que possamos sentir suas vibrações de amor e de confiança em cada um de nós. Que nós possamos sentir que Deus espera por cada um de nós, que façamos a nossa parte, que possamos acender a centelha divina que há dentro de nós e que possamos utilizá-la em prol do próximo, em prol de um mundo melhor. Que sejamos construtores, auxiliares do mundo de regeneração que está por vir. Que a luz e o amor do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.